Vamos iniciar o estudo de matrizes. Item 1, introdução. Uma tabela de M vezes N, número de números reais dispostos em M linhas e N colunas é uma matriz do tipo ou forma M por N, ou simplesmente M por N. Observe que matriz é uma tabela. Veja, matriz vai ser uma tabela. Nessa tabela, em toda tabela, nós temos as linhas da tabela e nós temos as colunas que estão aqui em pé. São as colunas aqui deitada na horizontal, são as linhas. Então, se eu tiver uma tabela, toda tabela tem a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, aqui esse M e esse N vão ser números reais. Aí, a tabela é representada quando a gente fala primeiro o número de linhas e depois a gente fala o número de colunas. Aí, essa tabela é chamada de matrizes. Aí, nós temos aqui como exemplos, matriz 3 por 3. Por que essa matriz é 3 por 3? Esse primeiro número convencionou-se chamar de linha, representa a linha, e o segundo as colunas. Então, eu tenho uma tabela de 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui estão as 3 linhas, olha, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. E agora as colunas, uma coluna, 2, 3. Então, essa é uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Linhas e colunas. Matriz 1 por 3. Então, uma linha e 3 colunas. Olha, uma linha apenas. Agora, coluna tem 3. 1, 2, 3. Então, essa é uma matriz 1 por 3, né? Olha, matriz 1 por 3. Na letra C, tem uma matriz 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. 3 linhas, 1, 2, 3. Coluna, só tem uma. Então, a matriz 3 linhas e uma coluna. E na letra D, eu tenho a matriz 3 por 2. Aqui eu tenho 3 linhas e eu tenho 2 colunas. Então, a matriz 3 por 2. Cada número é chamado elemento da matriz. Então, cada um desses números aqui são chamados de elementos da matriz. Então, aqui, voltando para a letra A. Elemento 2, elemento 0, elemento 5, elemento menos 4, elemento menos 1, elemento menos 8 e assim por diante. No tópico 2, nós temos representação de uma matriz. Geralmente, dispomos os elementos de uma matriz entre parênteses ou entre colchetes. Eu posso usar os parênteses ou os colchetes para colocar os números da matriz, os elementos. Aí a gente tem aqui, essa é chamada de matriz A, representada pela letra maiúscula. Aqui eu tenho as linhas, a primeira linha, segunda linha, terceira linha, e aqui eu tenho as colunas. Olha, primeira coluna, segunda coluna e aqui a terceira coluna. E nesse caso aqui, a matriz A, ela está entre colchetes. E aqui, nesse outro caso, na letra B, a matriz B, ela está entre parênteses. Então, aqui, olha, primeira linha, segunda linha. Aí eu tenho primeira coluna, segunda coluna e a terceira coluna. E aqui nós temos, olha, ordem de uma matriz. Para se indicar a ordem de uma matriz, falamos primeiro o número de linhas. Olha, primeiro fala a linha e em seguida o número de colunas. Exemplos. Essa matriz B aqui,
eu tenho quantas linhas? Uma linha, duas linhas e tenho 3 colunas. Olha. B é uma matriz de ordem 2 por 3. Lê-se 2 por 3. Quando tiver isso aqui, olha, a leitura correta é 2 por 3. Ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Lembrando, o primeiro número é linha e o segundo é colunas. Agora, representação genérica de uma matriz. Representação genérica. Podemos representar genericamente uma matriz A do tipo M por N da seguinte forma. Então, a matriz A é do tipo M por N. M linhas e N colunas. Aí eu tenho aqui, como a gente não sabe os números, né? Quantas linhas e quantas colunas vai ter essa matriz, aí a gente representou genericamente, olha. Aqui é a matriz A, então os elementos eu chamo de A. Observe, se fosse matriz B, eu chamaria de B, os elementos. Aí eu tenho aqui, esse elemento aqui é 1 e 1. Esse 1 representa a linha e esse outro 1 aqui representa a coluna. Então, olha, o primeiro número são as linhas e o segundo número são as colunas. Então, esse elemento aqui está na primeira linha. Olha, os da primeira linha, olha, 1, 1, 1. Aí, reticência, que eu não sei quantos tem, 1 e mais, né, 1 aqui. Porque eu não sei quantas colunas vai ter, pode ter infinitas colunas. E agora, aqui, segunda linha, olha, 2, 2, 2, 2. Aqui eu não sei quantas linhas vai ter, aí eu coloquei M, M, M e M. Agora vamos para a coluna. Como esses aqui estão na primeira coluna, aí todo mundo recebeu o número 1. 1, 1, 1. Aqui estão na segunda coluna, 2, 2, 2. Terceira coluna, 3, 3, 3. E na N colunas, N, N e N. Então, essa é a representação genérica da matriz. Um modo simplificado de fazer a representação de uma matriz é A, M por N, que é igual a I, J, M por N, sendo M e N pertencentes aos números naturais, onde I são as linhas e J são as colunas. I é linha, J coluna. Aqui, olha. Primeiro número, linha, o I, né, é a linha, e o J aqui são as colunas. Então, isso aqui representa uma matriz. Veja, a matriz está entre colchete, aqui é um elemento dessa matriz. Aí, quando eu souber a quantidade de linhas e de colunas, eu consigo montar toda a matriz. Em seguida, vamos para tipos de matrizes. Eu tenho aqui, primeiro, a matriz linha. É uma matriz que possui uma única linha, ou seja, tem ordem 1 por n. Então, olha, tem apenas uma linha, realmente, só tem uma linha. O segundo tipo de matriz é a matriz coluna. Matriz coluna é a matriz que possui uma única coluna, ou seja, tem ordem m por 1. Olhe, só tem aqui uma coluna. M é a quantidade de linhas, não é isso? Olha, aí eu não sei quantas linhas ela pode ter, mas eu sei que ela vai ter apenas uma coluna. Então, ela é chamada de matriz coluna. E a matriz nula é uma matriz que possui todos os seus elementos iguais a zero. Olha aqui a matriz nula, olha. Todos os elementos iguais a zero. Aqui eu tenho a matriz quadrada. É a matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas. Neste caso, nós dizemos que a matriz é quadrada de ordem n. Então, a matriz quadrada, a quantidade de linhas, veja, é igualzinho à quantidade de colunas. Ou seja, aqui eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3.
3 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3. Então, aqui é 3 por 3. Então, se a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas, a matriz ela é quadrada. Então, ela pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e por aí vai. Aí, na matriz quadrada, vocês têm que perceber que, olha, essa primeira, passando um tracinho aqui, fazendo um X, nos elementos, eu acho aqui a diagonal principal e nesse outro lado aqui eu tenho a diagonal secundária. Então, em uma matriz quadrada, eu tenho uma diagonal secundária e uma diagonal principal. Uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Isso na matriz quadrada. Em seguida, nós temos a matriz identidade. É uma matriz quadrada em que cada elemento da diagonal principal tem valor 1 e os demais elementos têm valor 0. Então, a matriz identidade, representada por IN, vai ter é uma matriz quadrada, veja, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. E eu tenho aqui a diagonal principal, os elementos são 1. Aqui, ó. Diagonal, D de diagonal, P de principal. Diagonal principal, os elementos são 1. E os outros todos que sobram são tudo 0, olha. Aí ela é chamada de identidade. Aí nós temos aqui a matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Olha, uma matriz AT é transposta de A quando as linhas de A passam a ser colunas de AT. Então, olha, a matriz transposta é representada por AT. Eu boto o nome da matriz e o Tzinho aqui em cima. Eu sei que ela é transposta. E ela é transposta quando a quantidade de linhas, olha, se transforma nas colunas. Olha, quando as linhas de A passam a ser colunas de AT, da transposta. Exemplos. Observe a matriz A. Da matriz A eu tenho 0, 1, 2 e 3. Aqui essa linha, eu tenho 0 e 1. Aí ele pediu, determine a matriz transposta de A. Ele me deu a matriz A e que é a transposta de A. Para eu representar a transposta, eu coloco o A, o mesmo nome, e o Tzinho aqui em cima, para indicar que é a transposta. Aí, olha, aqui é linha, vai passar a ser coluna, se transformou na coluna. Era linha e se transformou na coluna. Aqui, olha, outra linha e se transformou na coluna. Então, olha, uma matriz AT é transposta de A quando as linhas de A passam a ser as colunas de AT. Então, basta pegar as linhas e transformar em colunas. Aí eu tenho aqui, letra A. Observe que a primeira linha de A é igual à primeira coluna de AT. Olha, a primeira linha de A é igual à primeira coluna de AT. A segunda linha de A é igual à segunda coluna de AT. A segunda linha de A é igual à segunda coluna de AT. Isso era a observação. E para a gente encerrar essa primeira parte, nós vamos para os elementos correspondentes. Elementos correspondentes em matrizes do mesmo tipo. Então, nós temos em matrizes de mesma ordem, elementos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição. Aí eu tenho aqui a matriz A, 3 por 2. A matriz B também 3 por 2, porque elas têm que ser de mesma ordem para eu encontrar os elementos correspondentes. Aí eu tenho aqui, olha, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Aqui B11,
B12, B21, B22, B31 e B33. Então, elementos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição, olha, a mesma posição. Então, quem é que está na mesma posição aqui? Olha, o elemento A11 é correspondente a B11. Olha, o elemento A12 é correspondente a B12. O elemento A21 correspondente a A21, A22 é correspondente a A22 e assim por diante. Exemplos: A11 é correspondente a B11, A22 é correspondente a A22. E o que significa A11? Olhe, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Representam as linhas e as colunas. Aqui vai dizer qual é a linha que ele está e qual é a coluna que o número está. Então, correspondente é quem está na mesma posição, que ocupam a mesma linha e a mesma coluna. Aí os elementos a gente chama de correspondentes. Com isso, a gente encerra a primeira etapa sobre o estudo de matrizes.